A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de segunda-feira, dia 8 do mês de julho do ano de 2024. Uma segunda-feira que tem tudo para que dê tudo certo. Tem tudo para que a gente progrida um pouco mais, para que nós subamos alguns degraus, né? Ou um degrau pelo menos, né? E que a gente consiga agregar um pouco mais de valor, de aprendizado, né, à nossa carreira, à nossa vida. E uma das formas de fazer isso é através da oração. E a oração, ela é uma prática comum, né? É um elemento universal da espiritualidade humana. Ela se encontra em todas as tradições religiosas. E cada uma delas segue seus próprios rituais, né? Mas o objetivo é o mesmo: comunicar-se com a divindade em uma atividade ou atitude, aliás, de devoção e máximo respeito, né? E antes mesmo de existirem os sistemas religiosos, né? O sistema de crenças constituídos, o ser humano já proferia palavras de apelo ao Criador, né? Sempre com o sentido de obter paz interior e alívio para o sofrimento. E o homem tem que ser humilde diante de Deus. Essa é uma das observações que as religiões, de um modo geral, demonstram, né? E há algumas coisas interessantes, né? Os judeus, por exemplo, eles cobrem a cabeça para orar, né? Eles usam o kippah. Eles não oram sem o kippah, tem que botar algo na cabeça. Já os cristãos descobrem a cabeça para orar, né? Quando você vai fazer uma oração, se você tiver de chapéu, boné, seja o que for, você tira e ora, né? Ou pelo menos é o costume. E assim vai. Alguns oram ajoelhados, algumas religiões mostram isso. Algumas outras religiões oram através de sons, sem ser só palavras, entoando alguns cânticos, alguns mantras ou algo assim. Mas o fato é que a grande maioria tem esse objetivo de nos levar ao encontro de Deus, né? E a despeito do lugar, da forma, ser ajoelhado do jeito que é, ou em cima de um tapete, como os muçulmanos fazem, né? A despeito disso tudo, o que importa é essa conexão que nós temos com Deus, né? Esse momento em que a gente tira para poder falar com Ele, para poder nos dar uma proximidade maior. O fato que a oração ela ajuda a gente a desenvolver um relacionamento com Deus. E a oração ajuda também a entender a natureza amorosa de Deus. As Escrituras ensinam que Deus é amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8. E você pode sentir esse amor ao falar diariamente com Ele, por meio de oração, buscando fazer com que Deus esteja mais presente na nossa vida. E a oração nos dá a resposta, nos orienta a tomada de decisões, enfim, ou nos dá mais tranquilidade para que determinadas decisões sejam tomadas. A oração ajuda você a encontrar direção para a sua vida. Mesmo quando ele não responde imediatamente ou da maneira que esperávamos, a oração em si é uma maneira de encontrar a paz. A oração nos dá força para evitar erros, né? Jesus aconselhou seus discípulos lá em Mateus capítulo 24, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
A gente pode sim, através da oração, permanecer num estado de vigilância que nos afasta dessas pulsões, dessas coisas, dessas vontades e nos ajuda a fazer escolhas mais corretas, né? A oração alinha a sua vontade com a de Deus. O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como você quer que Ele faça as coisas. Em vez disso, é compreendê-lo, né? O C.S. Lewis disse muitas vezes, né, que a oração não muda Deus, ela nos muda. E a oração e o jejum frequente podem ajudar a aceitar a vontade de Deus, entendendo como perfeita, boa, perfeita e agradável, como está escrito na palavra do Senhor, né? E a oração também pode realizar milagres. Nas Escrituras nós vemos o Senhor realizando milagres em resposta à oração. No profeta, o profeta Daniel a orar lá no Velho Testamento, ele jogado na cova de leões, porque ele se recusou a parar de orar. E quando ele orou a Deus na cova dos leões, os anjos apareceram e fecharam a boca dos leões. Isso é algo grande, algo forte. Os discípulos, quantas vezes os apóstolos mostram ali eles orando e Deus realizando os milagres, não é? A oração também convida o Espírito Santo a estar presente na sua vida. Isso faz com que a sensação de paz e alegria no coração sejam maiores, né? E, enfim, a oração nos ajuda a tornar mais semelhantes a Jesus. Porque Jesus, ele deu o exemplo perfeito de como orar. E se você tentar seguir seu exemplo, orando, você vai se tornar mais semelhante a Ele e desenvolver um relacionamento melhor com Ele e o nosso Pai Celestial. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver como é a minha prática de oração. Eu oro com que objetivo? Para que eu uso esse instrumento tão poderoso que é a oração? Eu tenho usado. E olhar para fora e ver um mundo que te ensina tantas coisas, que te apresenta tantas coisas, mas ele te ensina a orar. Ele alimenta essa prática tão importante. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor não só se apresenta a nós, como o Senhor nos mostra como nos apresentar diante de Ti, como nos aproximarmos do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa, porque o Senhor cuida. E ao cuidar, o Senhor demonstra esse amor. Obrigado, Deus, porque nós não estamos sozinhos. Porque não é apenas por nossa conta e risco. Obrigado, Deus Santo, por nos dar Jesus. E ao nos dar Jesus, demonstrar de forma cabal o quanto nos ama e o quanto se importa conosco. Esta é a nossa oração de agradecimento nesse início de semana, sempre no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.